Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Agathos Cast, o podcast para quem quer crescer com inteligência. Pessoal, hoje o tema é muito interessante, vamos falar de comercial e venda nas oficinas. Eu sou o Giovanni, consultor de marketing e vendas. E eu sou o Fernando Gomes, sou gestor da Agathos e hoje a gente está aqui com o nosso grande amigo Vilon. Vilon hoje é um mega empresário do setor automotivo, tem 3 oficinas, Vilon. E ainda mais uma empresa de terceirização comercial para oficinas. Mas vamos lá, Vilão, conta você mesmo um pouquinho sobre você. É isso mesmo? São 3 oficinas, Vilão? Sim. Olá, tudo bem, Fernando? Olá, Giovanni. Sim, atualmente são 3 oficinas. A gente vem correndo muito aí com os parceiros, mas acho que o foco aqui de destaque realmente é sobre a Flow Sales, que é uma empresa que cuida ali de toda a parte comercial da empresa. Ela é o elo ali entre o cliente e a empresa. Nesse momento, oficinas. Isso é incrível. Cara, é incrível, assim, quando a gente fala de uma oficina, né, nós somos do segmento, sou do segmento, eu sei o tanto que o operacional de uma oficina é difícil, imagina de 3. Né? A gente até estava conversando um pouquinho antes do episódio, né, sobre como fazer a gestão desse tempo, né? E hoje você, com essa solução, que nós aqui entendemos que é uma solução muito boa, é uma solução muito boa para oficinas. Você tem 2 formas de resolver um problema de vendas, ou com capacitação ou com uma terceirização completa, que no caso é a solução que você oferece hoje. Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa dificuldade das oficinas hoje de prestar um serviço e como que o seu produto, né, vem ajudando, né, outras oficinas. Tudo começou lá há um tempo atrás, né, que a gente tinha uma enorme dificuldade de realmente atender o cliente da forma devida, tá? E um dos principais gargalos, por incrível que pareça, era o vendedor dentro das oficinas. A gente tentou várias e várias vezes fazer vários modelos, mas era muito difícil, tá? Às vezes por um problema de comunicação, por uma dificuldade enorme de comunicação de cada uma das etapas ali do processo de vender e atendimento do cliente, tá? Muitas vezes o vendedor alinhava algo com o cliente, mas não passava para a gestão. Muitas vezes a gestão não passava alguma coisa para o vendedor, então estava ficando muito difícil. Aí surgiu a ideia de pegar totalmente esse processo de vendas e colocar no online. Tá? O online visa fazer o quê? O atendimento rápido ali dos leads e levando ele até a etapa de close. Close, basicamente, para quem não conhece muito bem, é a etapa ali onde realmente um lead se torna venda. Tá? Somos muito assertivos em fazer orçamentos online, com muito treinamento, ferramentas ali que a gente vem cada vez melhorando mais, e agora a gente está tentando dar mais uma evoluída. Mas o inicial foi isso, sair realmente do balcão da loja ali, tirar o vendedor do balcão da loja e colocar ele para online com script, processo e muitos indicadores para ir analisando. Isso é bastante interessante, Vilão. Você estava falando então do vendedor. Muitas vezes a gente pensa assim no comercial de uma empresa e você abordou justamente o vendedor de tantas as coisas assim que você pode falar, script, processos. Mas por que você pensa assim o vendedor? Acho que o principal foco hoje de todas as lojas, ou melhor, de todos os empreendimentos, né, não só empresas pequenas como grandes empresas hoje no Brasil também, é ter uma área comercial muito parruda, né? Buscar sim um envolvimento comercial muito grande, tá? Quando eu falo de vendedor para o mundo de oficinas, por que a gente resolveu tirar? Basicamente porque apenas 3% dos clientes que vão na porta da sua loja, pelo menos para o mundo de oficina, tá? São os clientes que fecham aquele serviço naquele momento. Muitas vezes você vai com o carro até uma oficina para solicitar ali uma resolução de um problema, buscar uma solução para o que aconteceu no seu carro, e você está buscando, em primeiro momento, o orçamento. 97% das vezes você vai falar depois com mais algumas oficinas, vai passar em algumas outras oficinas e vai trazer, aí sim você vai sentar uma hora e vai escolher aquela oficina melhor. A melhor oficina para fazer o seu trabalho, tá? O que acontece é que se eu não preciso do vendedor para atender fachada em 97% das vezes, porque não vai haver fechamento naquele momento, a gente entendeu que o melhor cenário seria uma pessoa sênior atender o cliente na fachada. E ninguém mais sênior de cada oficina do que o gerente ou o subgerente daquela loja. Do outro lado, toda vez que
esse vendedor estava atendendo a fachada, ele não conseguia se comprometer com o lead chegando no WhatsApp, no Instagram. Sim. Aí é aquele tal negócio. Meu, ele não estava vendendo diretamente para o cliente fachada, porque aquele cliente fachado não ia comprar naquele momento, tá? Mas também não estava atendendo online. Ou seja, ele não estava fazendo nenhuma coisa nem outra bem. Aí a gente decidiu, falou, meu, calma aí, vamos estabelecer um processo muito rigoroso, buscar uma ferramenta parruda ali para mostrar para a gente tudo que esse vendedor vem fazendo, e aí a gente sair do outro lado. Foi aí onde a gente adquiriu uma ferramenta ali no mercado, que naquele momento que a gente fez a pesquisa, era a melhor ferramenta, eu acho que até nesse momento Sim. que é a Como. Sim. Nesse momento a gente está automatizando ali alguns processos que realmente são muito operacionais ali e não demandam uma pessoa fazer, e sim o robô fazer ali, uma AI fazer, que é a parte de follow-up e tudo mais. Mas eu acho que o principal ponto, Giovanni, é realmente buscar uma melhor assertividade e aproveitamento tanto dos leads quanto dos follow-ups de fachada hoje. A gente vê que é uma grande dificuldade, né, dos clientes que vêm presencial, né? O Vilon usa o termo fachada, mas entendam que é o cliente que vem presencialmente, ele vem ali na oficina. Né? A gente sabe que um cliente que chega ali, começa a conversar, começa a namorar ali com o vendedor e fica ali 10, 15, 20, 30 minutos, às vezes 1 hora. Muitos clientes já ficaram assim horas e horas ali. E se o papo vai bom, quem que está atendendo o cliente do WhatsApp? Quem que está fazendo ali um bom atendimento e tentando trazer esse cliente para o fechamento real na oficina, virar um serviço? Então, o que o Vilon comentou, que ele pontuou é de dar mais atenção para esses clientes do online, já que as pessoas estão demorando mais para tomar decisão, certo, Vilon? Se você falou que esse percentual é tão baixo, a gente precisa ter mais atenção nos orçamentos, que eles estão orçando mais e mais e mais a cada dia. E vender não é realmente só responder o WhatsApp, né? É questão de ritmo, processo e você ter a gente certa, né? Perfeito. Então, eu acho que o que o Vilon está tentando fazer com a Flow and Sales é fantástico. É resolver um problema que muitas oficinas hoje, a gente vê que muitas oficinas têm e é difícil desenvolver comercial de oficina. Oficina pequena, então, é muito difícil. Certo, Giovanni? Sim, é muito difícil. Eu achei bastante legal como você falou da questão de colocar justamente o gerente na fachada, que é a pessoa que mais conhece, mais pode explicar do processo para a pessoa, né? Às vezes, assim, no atendimento, a gente pensa que é só passar o preço e esquece essa parte essencial que tem que falar, explicar, mostrar, tentar a melhor solução. Eu acho bastante interessante, Vilon. Vamos lá. O meu ponto ali, Giovanni, é o seguinte. Você falou do gerente passar o preço. Na verdade, muitas vezes o gerente nem passa o preço no nosso modelo hoje. Ele passa a solução. E aí, é muito legal também quando uma loja ou um gerente vira e fala assim, eu não vou te passar o valor agora, a minha central de vendas já vai entrar em contato com você, confirmando a solução que a gente falou aqui na fachada ou no presencial e te dando todos os dados ali, tanto de valores quanto de prazo, confirmando tudo que a gente falou aqui. Pode ser assim? Isso gera alguns sentimentos no cliente. O primeiro dele é o seguinte, calma aí, uma oficina, por menor que seja, com uma central de vendas. Aí o cara fala, aí já dá um passo atrás e fala, nossa, uma central de vendas. Eu mesmo atendendo algumas vezes na fachada, eu já ouvi isso. Central de venda? Como assim? Sim. E aí você fala todos os pontos positivos e diferenciais da onde você está trabalhando, por que você está fazendo aquilo. Tá? O outro sentimento é que quando você coloca o vendedor para falar diretamente com ele, para a gente, via processo, é muito bom. Uma vez ele estando com o meu vendedor, ele nunca mais vai ser perdido no funil de vendas. Esse follow-up é constante depois. Tá? E fora isso, ele está mandando um PDF com o valor, confirmando a data, confirmando a solução que foi confirmada ali de forma presencial. Isso mostra para o cliente que não é mais uma mera oficina, e sim é uma empresa com um processo e com um time comercial muito bem treinado e definido. Uhum. Então, acho que as principais vantagens hoje de se fazer isso é exatamente mostrar que a gente está preocupado em primeiro entregar a solução e depois precificar ela. Entendeu? A gente sabe que margem
A gente sempre vai ter uma negociação ali de venda de serviços e tudo mais. Mas o principal ponto é que a solução tem que estar aderente a cada cliente. Senão, não vai existir a venda. E como que é achar um vendedor que possa trazer a melhor solução para a pessoa? A gente tem alguma dúvida assim que o vendedor, ele nasce pronto ou você forma ele? O que você acha? E é um grande desafio, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa que devagar a gente discutir aqui sobre quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Tá no mesmo nível. A gente já fez testes ali e já teve time dentro do time pessoas com uma baita bagagem de vendas que não se adaptaram ao nosso processo de vendas. A gente já teve, estagiários que foram muito bem, saíram do outro lado muito rápido, que no caso é a sem experiência de vendas, tá? E tem pessoas que chegam às vezes que a gente não tem nada da parte comercial, mas que a gente consegue trabalhar e sair do outro lado muito bem. Então, assim, não existe fórmula mágica. Mas o que eu digo é o seguinte, dá para perceber logo ali nos primeiros momentos, quando a gente conversa com um cliente, com um candidato a uma vaga nossa de vendas, que se ele tem um pouco de querer resolver, de se colocar no lugar do cliente, ter um pouco de empatia, acabou. Já é um bom indício que vai ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Agora, é muito treinamento também, né? Por mais que eu pegue uma pessoa, às vezes, preparada ou não, tá? O acompanhamento tem que ser constante, o feedback tem que ser constante, os indicadores de performance, tem que estar todo momento olhando, tem que entender lead entrando, lead saindo, qual que é a qualidade do lead, entendeu? Porque a gente já cansou de fazer, no começo a gente fazia muito... Cliente secreto? Cliente secreto. Não, nossa, cliente secreto fizemos muito. Uma vez eu me passei por um cliente, aquele chato penteiro, que nossa, foi uma péssima experiência, assim. A pessoa, o vendedor depois ficou meio chateado, mas tudo bem, né? Mas o ponto é que se a gente não testar os processos a todo momento, não colocar a prova de fogo, a gente não vai saber se o processo é bom, Sim. Se os vídeos são bons, e fora isso, se aquele vendedor realmente está aderente à curva de aprendizado e evolução que a gente precisa. Entendeu? Mas achar bons profissionais, eu acho que é o desafio nosso aí dessa década. A gente atua com marketing, né? Começamos lá atrás com marketing e vimos um problema. Gerou o lead e a conversão. A maioria dos nossos clientes que começaram lá com a gente lá atrás tiveram problemas de conversão. E a gente falou, poxa, aí começa a reclamar. É o lead que tá ruim, não consigo converter, esse marketing não funciona, não dá certo. Enfim. Aí a gente começou a enxergar os atendimentos. Hoje a gente tem acesso a todos os atendimentos por obrigação contratual. Eu preciso ter essa visão dos atendimentos, senão eu não consigo garantir que o lead está chegando ok. E faz a diferença. Que não é um problema de venda. E aí a gente começou primeiro a enxergar. Aí a gente viu, né, uma situação inacreditável. O vendedor que vendia muito bem presencialmente, ele não sabe vender no online. O cara que consegue vender presencialmente, o cara tem alta taxa de fechamento, ele não consegue vender bem no online. E é nisso que a sua solução chamou muito a nossa atenção, que a gente achou muito interessante o trabalho que você está fazendo, porque é uma carência do mercado. O vendedor do presencial não se adaptou ao online. Ele acha que o cliente vai chegar pedindo o preço, ele vai passar o preço e ele vai vender. E na maioria das vezes não vai vender. Aí ele não gera valor, ele não consegue se conectar com o cliente. Engraçado que quando ele está lá no presencial, ele chama o cliente para a salinha, toma um café, oferece uma água, né, conversa ali, fica ali meia hora, igual eu falei, meia hora conversando. Aí no online ele não quer fazer isso. E aí ele, o lead é ruim, o lead é difícil, não vende. Certo? Então, cara, é treinamento, né? Eu acho que a solução é treinamento para esse tipo de situação, ou, no caso, o trabalho que você vem desenvolvendo. É qualificação ou terceirização. Eu enxergo da mesma forma, tá? E realmente, tá? É incrível. Eu já vi os dois cenários, tá? Vendedores muito bons online não conseguem vender na fachada ali no presencial. Vendedores muito bons presenciais no formato presencial muitas vezes não conseguem vender no online. E é realmente, tá? Eu acho que
O segundo exemplo seria mais fácil, o segundo cenário seria mais fácil, do presencial vender muito bem no online. Só que a ferramenta em si tem alguns... As ferramentas hoje de venda nossas, tem alguns pontos ali muito, que devem ser melhorados. O WhatsApp não é tão orgânico quanto a gente quer. O WhatsApp, para você responder a família, os amigos, é até uma coisa orgânica. Mas imagina, um vendedor trabalhando ali, recebendo 10, 15, 20 leads dia, mais os follow-ups de ontem, de antes de ontem, da semana passada. Não faz. Basicamente, a gente está falando ali de 120 contatos por dia. Ou seja, se não for muito bem organizado, ele vai se perder. Então, é diferente, né? Eu estou aqui na fachada, no presencial, eu estou atendendo um cliente por vez. No máximo 2. Aí eu ofereço um café por segundo, continuo atendendo o primeiro vai embora, aí eu atendo o segundo, tá calmo, tá tranquilo. No online, não. No online é pancadaria, é uma resposta atrás da outra. É não deixar um cliente sem resposta mais de 5 minutos. Antigamente a gente falava de 10, tá? E falava, tipo, em dezembro do ano passado a gente estava falando de 10 minutos. Agora a gente já tá falando de 5 minutos. É da metade que é 5 minutos. Exatamente. E a gente já vem fazendo aí projetos. Um dos projetos que a gente estamos fazendo é automatizar partes do nosso atendimento para ficar um atendimento híbrido, para o vendedor conseguir atender em até 2 minutos e meio. Por que isso? Porque se eu não estiver respondendo rápido, o meu concorrente vai estar. Se meu concorrente responder mais rápido que eu, às vezes eu posso derivar para o cenário que a gente não quer. O cenário que a gente hoje tenta perpetuar no mundo de oficinas é entregar a solução e mostrar muito bem os diferenciais. Aí sim eu vou falar de preço. Tá? Agora, se alguém responder mais rápido com o preço, aquele cliente vai me questionar sobre preço. E aí não vai ter muito para onde fugir. Então, meu ponto realmente é, quanto mais rápido eu conseguir atender, mais rápido eu consigo mostrar o meu diferencial, mais rápido eu consigo mostrar a solução técnica, ter a concordância do cliente com aquela solução, e aí sim derivar para o preço, para a negociação e para o fechamento ali. Mas, Vilão, quando a gente fala de um vendedor, onde está chegando muito cliente, mas não está saindo venda, você falou da questão do tempo de resposta, que é muito importante. Mas como que você consegue analisar e saber onde que está errado? Bem, primeiro, a gente sempre tenta buscar, Giovanni, a parte principal ali, que é do atendimento totalmente individualizado. Entendeu? Chega você pedindo uma solução, um orçamento, chega o Fernando pedindo uma solução e orçamento. Os dois atendimentos podem até ser parecidos por um tipo de roteiro, que é o que a gente tem definido, tá? Mas não podem ser iguais. Vocês são pessoas diferentes, tá? Às vezes podem ter batido a mesma parte do carro, tá? Pode ser a porta dianteira esquerda. Mas aí o que acontece? Às vezes a solução ideal para você não é a solução ideal para o Fernando. E aí a gente cai no principal erro das oficinas, tá? Quantas vezes nossos pais chegaram em oficinas para pintar um carro e o carro falava, o dono ali da oficina ou o pessoal da oficina falava, então, a cor não vai ficar muito boa. Seu carro tá queimado de sol. A cor do para-choque é plástico, vai ficar uma cor diferente. Pô, calma aí. Isso não é o processo que o cliente quer ouvir. Entendeu? O pessoal brinca muito de Customer Experience. Customer Experience, para mim, é entregar o que o cliente está necessitando. Uma solução, né? Exato. O que eu vejo e o problema é que eu falei lá no passado dos meus pais. Mas eu vejo hoje a oficina ainda fazendo a mesma coisa para o cliente. Não, então, o para-choque aqui a gente vai ter que trocar. Ué, por quê? Não, porque senão o serviço não vai ficar bom. Ele já cria uma objeção na cabeça do cliente. Exato. Mas por que tem que trocar? É pouca coisa. Enfim. Poxa, eu achei que era só recuperar, né? Em vez de fazer a explicação, né? Exato. Fazer a explicação diferente técnica. Quando eu chego pro cliente e mostro que o para-choque dele pode não ficar 100%, porque aquela peça está danificada de um jeito que o processo produtivo não vai chegar a 100% da qualidade. Mas pode chegar a 95%. Tá bom para você? Às vezes o cliente está no momento que ele não quer gastar dinheiro. Tá? Eu dei um exemplo para vocês quando a gente estava batendo um papo ali sobre o podcast de hoje. Eu já entreguei para um cliente
Uma peça de carro com enforca-gato. Ela é a solução ideal para o cliente. Não que, eu queria ter vendido uma peça nova com Uma pintura, guia, tudo. tudo bonitinho. Queria ter vendido tudo para o A cliente. gente tá falando aqui de funilaria, pessoal, que o Vilão tem 3 funilarias e pintura estética automotiva, né? O grande know-how dele, mas ele também atende outros segmentos, como a parte de mecânica também, estética automotiva, PPF, né? Atende de tudo quanto é tipo. Mas o grande, né, forte dele nas suas oficinas é funilaria, certo, Vilão? Sim. Nas minhas diretas, sim. Nas outras a gente dá uma derivada ali para outros serviços, né? E estamos até tentando mudar de área agora, com a Flow Sales, tentando já vender para a área de saúde e tudo mais. Acho que logo mais vamos ter novidades ali. Mas o diferentemente da mecânica, né? Que o cliente, ele sabe que vai ter que revisar, ele sabe. Lá no fundo, ele pode tentar se enganar, que não vai querer revisar o carro, né? Que não vai gastar com o carro. Né? Vendi muito carro. E o cliente comprava um carro usado e na cabeça dele, não, o carro é novo, indestrutível, né? Inquebrável, vai durar para sempre, né? Dava nem 2 meses, acabou a lâmpada apagou, tem que trocar o pneu, enfim, né? Na funilaria, foi um acidente, foi um esbarrão num prédio, foi uma coisa que ele não esperava. Então, assim, ele já tá... Poxa, ele nunca queria contar que ele ia pintar o carro. Foi um acidente. Então, assim, é uma coisa que ele não esperava. Ele tá totalmente, assim, averso àquele custo. Aí você já chega falando uma coisa, né, criando objeção sem fazer uma explicação técnica do porquê aquela é a melhor solução. Então, eu acho que é isso, é entregar a solução. Mas eu acho curioso, Vilão, como que você consegue tanto ter essa mistura perfeita entre personalização e script? E um dos principais pontos é que a gente não tem um script direto. O que a gente tem é um roteiro, tá? Onde existem etapas muito bem definidas, tá? Mas uma das etapas que mais a gente reforça com nossos vendedores é a parte da aceitação, tá? Eu apresento a solução e pergunto se está ok para o cliente. Se ele me dá o ok, eu mando o orçamento com o valor. Se não dá ok e diz para mim, e a gente entende o motivo, a gente refaz. Dá tanto que a gente brinca, né? Se você tiver sempre chegando nesse ponto e todos os clientes 100% estão dando ok, tem alguma coisa estranha. Porque a gente nunca entende todas as pessoas. O número bom ali é por volta de 90%. Tá? Porque a gente pode entender que não. Mas, apesar do brasileiro, que no Brasil a gente ama carro, poucas pessoas sabem o que é uma polaina de um carro. Poucas pessoas sabem o que é um guia. Então, calma aí. Às vezes eu estou falando isso ali no momento da solução e algumas pessoas vão falar, calma aí, você vai pintar polaina? Que é isso? Meu carro tem isso? Então, a gente tem que explicar, tem que entender e tem que mostrar realmente o resultado. Tá? Mostrando o resultado, aí sim a gente fala de valor. E lembrando, é sempre a solução. Então a gente tenta mostrar para o vendedor que ele tem que vender a solução. O valor vai ser consequência, a venda vai ser consequência. Sim. Tá. Bom, acho que essa parte da solução é o ponto-chave. É entender, né? Inclusive tem até um livro bem bacana ali que fala sobre perguntas, que é o Spin Selling. Como fazer perguntas, né? E você fazer aquele diagnóstico inicial, né? A mesma coisa com o médico. Você está sentindo o quê? Anamnese. O que aconteceu? Anamnese, isso mesmo. Anamnese, é fazer anamnese. Exato. Milão, ninguém faz, cara. Sendo bem sincero, a gente atende hoje aí mais de 50 oficinas. Né? Os nossos clientes a gente instrui a fazer. É obrigatório fazer pergunta. Algumas perguntas ali para também não ficar muitas perguntas. Fica uma coisa tão maçante. Mas ele precisa, né, entender o que aconteceu. Né, uma simples pergunta. O cara chegou com o carro batido. Cara, o que houve? Né, como que foi o acidente? O cara vai contar uma história. Foi na garagem, foi na rua. Aí você começa a desarmar ele, você começa a se conectar com ele e mostrar que é uma pessoa se preocupando com o problema dele. Às vezes nem pergunta qual carro ele tem. Quer ver a foto, quer falar assim, nossa, eu já sei de tudo. Não, qual que é o carro dele? Deixa o cliente falar. Você pergunta, o cliente responde, vai tendo uma conversa.
Você quer só ir lá passar o preço, aí não dá. Não vou dizer que a gente não comete erros. Eu mesmo já fiz isso. Pô, eu preciso da foto do carro para fazer um orçamento. E o importante é que hoje em dia a gente faz um orçamento. Muitas vezes eu faço orçamento sem foto. Eu instruo. A gente arma nossos vendedores para fechar o cenário. Falar, ó, se tiver realmente dessa forma, tal, ficaria por volta desse valor. A solução seria essa, é isso. Tal, e tudo certinho. Um ponto importante que o Fernando comentou, a pergunta, o entendimento do que aconteceu. Tem muita gente ainda querendo vender por preço, tem muita gente querendo vender porque é diferenciado no mercado. E não é isso. O que os clientes buscam hoje é a solução ideal. Mas eu não consigo dar a solução ideal se eu não vir lá para o cliente e fazer perguntas chaves. E as perguntas chaves começam muitas vezes com o que aconteceu. Gente, essa pergunta tem um poder que ninguém imagina. Porque muitas vezes, se você está no seu roteiro, está no seu script para fazer 10 perguntas, às vezes as 10 ele já te fala só no momento ali do que aconteceu. Só de você entender o cliente. E essa pergunta serve para qualquer segmento, seja mecânica, funilaria, às vezes até para pneu, né? Pô, a gente consegue... teve um estouro, enfim, ou tá na época do pneu mesmo. Não, meu pneu tá liso, eu tô precisando trocar mesmo. Boa. Ou não, passei num buraco e arrebentei o pneu. Aí você começa ali uma conversa, né? Uma comunicação. Acho que é uma pergunta muito forte. E como que você tem pensado para integrar a automação nesse sentido, para ajudar nisso? Um dos principais pontos que a gente vem notando no atendimento hoje online é a demora na resposta. Tá? Então, acho que a gente vai automatizar... o projeto é automatizar o início ali, que a gente chama de pré-venda. Tá? Depois entraria o atendimento humano. Tá? Em algum momento ali, partes do follow-up vai ser automatizado também. Tá? E depois disso, talvez só lá no pós-venda que a gente vai automatizar o resto da cadeia. Então a gente ganharia agilidade no primeiro momento de atendimento e no processo de follow-up, que realmente é uma coisa muito desgastante operacional para o próprio vendedor. E às vezes, por ser desgastante e operacional, alguns vendedores acabam deixando de fazer. É que nem a gente deu exemplo, né? Uma coisa é atender os 10 leads de hoje. Outra coisa é atender os 10 leads de hoje, mais os 8, 9, 10 de ontem, mais o de antes de ontem. Daqui a pouco eu tô tendo que falar com 200 pessoas no dia. E aí fica pesado. O que eu vejo, assim, aí já de experiência pessoal, a gente, lógico, tem aí conhecimento de outros profissionais de venda da área que também falam coisas parecidas, é que você não pode focar no follow-up. Você tem que focar em fazer o melhor atendimento do mundo, fazer toda ali a pesquisa inicial, as perguntas iniciais, prover a solução direitinho, se encaixar com a expectativa e tentar o fechamento sem follow-up. Caso precise do follow-up, você continua, você nunca vai desistir de nenhum lead, né? Mas se você conseguir trabalhar melhor seus primeiros atendimentos, você vai fechar mais. Não vai precisar de um follow-up massivo, né? Alguma coisa muito extensa, né? O follow-up às vezes fica só um lembrete, esqueceu de ler na hora, mas aquele atendimento que você fez, marcou de tal maneira, ele vai lá e fecha com você. Sim, com certeza. Então, assim, o follow-up, ele é essencial, eu julgo como essencial no processo de vendas, mas o atendimento precisa ser priorizado. O primeiro atendimento, a primeira abordagem. A primeira impressão. Isso. Então, em tudo. Tempo de atendimento, fazer perguntas. A automação está aí para nos ajudar. Isso. Eu acho a mesma coisa, tá? O follow-up é a segunda ferramenta que o vendedor deve usar, tá? Primeira e o foco principal do vendedor é o fechamento rápido, tá? Eu ainda continuo achando, tá, que a máxima de vendas é o time. Então tem que ter um time muito bom e rápido para atender o cliente muito rápido e buscar o fechamento. Mesmo porque hoje está fácil, né? Se eu abrir o celular e eu procurar oficina aqui perto, vai aparecer 70. E as 70 muitas vezes já vão ter serviço de orçamento online. Algumas com péssimos
atendimentos, com algumas que diz que tem atendimento online e não tem. Uhum. Algumas que você manda mensagem, o cara fala, você pode trazer o carro? Então, para que tinha um botão de WhatsApp, né? Ai, cara. E do outro lado, algumas que estão atendendo muito bem. Agora, nas que estão atendendo muito bem, o que a gente orienta o time é ser o primeiro, tá? Em resposta rápida, em processo, e buscar a melhor solução para o cliente. E ouvindo ele, né? Entendeu? Então, acho que o ponto principal hoje da venda online é sim você fazer do atendimento online como se fosse um atendimento presencial, olho no cliente, entendendo ali a necessidade. Tá? Mas muitas vezes a derivação para o follow-up é muito mais por causa de necessidade, às vezes do cliente, né? Foi uma batida com terceiros, vai envolver o seguro, tudo. E aí, são soluções que hoje a gente traz para os clientes, que é, foi pro terceiro? Ok, me dá o telefone. A gente fala com a pessoa que bateu no seu carro. Vamos tentar resolver. A gente vai atrás, a gente vai mostrar para a pessoa que bateu no seu carro que fazer com a gente, às vezes não é um prejuízo. Às vezes você vai estar fazendo com uma qualidade, com uma garantia. Eu lembro até de um caso na oficina, lá na funilaria, que era um cliente antigo e eu não lembro, era um outro carro. Bateu nele e na mesma hora ele já pegou o terceiro, levou na funilaria, na nossa funilaria. Quanto que é o orçamento, Fernando? Eu tava presencial lá, é tanto, beleza, já passou o cartão, já tá resolvido com o terceiro. Já resolveu com o terceiro. Exato. Ó, tá pago aqui, depois só me dá um documento mostrando que foi o carro dele que eu arrumei, tá Pronto, tudo certo. Tá resolvido. Mas é isso. A gente tem que entender que existe uma evolução dos processos. Tá? Hoje, as oficinas conseguem fazer um trabalho de processo, controle de qualidade, muitas vezes melhor que as concessionárias próprias da marca. Tá? A gente tem que lembrar que processo de repintura, que é chamada de funilaria e pintura, nos meios técnicos das marcas de tinta, se a gente seguir todos os processos, mesmo assim, 5% das vezes a gente pode ter problema. Imagina quem não segue. Como a gente segue o processo? Controlando a qualidade ponto a ponto. Se acontecer isso, tem tudo para dar certo. Se não for feito, pode dar errado. E é uma qualidade que, querendo ou não, acaba trazendo o cliente de volta outras vezes, né? Exato. Aí eu acho que já é o nosso próximo tema, né? Porque o que acontece? Não adianta só eu trabalhar o lead de entrada. Tá? Isso é uma crítica que eu fiz desde o tempo que eu era CLT até hoje. Às vezes a gente gasta muito trazendo um lead e gasta pouco mantendo o nosso cliente de base. Uhum. Então, a gente tá trabalhando, a palavra desse ano na Flow e Sales é trabalhar a carteira. Desculpa o tema, né? É trabalhar a carteira, é trabalhar a nossa base. Tá? Por mais importante que seja uma pessoa nova conhecendo o nosso serviço, o mais importante é cuidar da nossa base. Retenção. A gente fala muito em marketing, né? Empresas B2B, né? Manter um cliente por muito tempo, né? Consumindo nossos serviços. Mas para a oficina é a mesma coisa. Mecânica tem revisão, tem que fazer revisão direto. Né? Pneu, tem que trocar pneu direto do carro. Uhum. Funilaria sempre vai ter um reparozinho ou outro, mais indicação para outros clientes. Estética tem a parte de manutenção, né? Higienização, polimento, enfim. Tem diversas formas de você manter um relacionamento com o seu cliente e ele continuar consumindo seus serviços, né? Então, acho que é mais barato você tentar reter esse cliente do que conquistar novos clientes. Né? E tá cada vez mais difícil, né? Conquistar cliente, né? Então... O Google e os concorrentes estão investindo pesado, né? Os concorrentes estão investindo pesado no Google, aumentando o ticket cada vez mais ali, o custo para a gente trazer o cliente, aumentando o CAC. Sim. Mas o ponto é que trabalhar a base é importante, tá? E todo mundo tem as ferramentas na mão, né? Por pior que seja meu controle de qualidade, por pior que seja meu CRM, eu ainda posso ter até uma fichinha lá no meu arquivo do seu João, que trouxe o carro, que fez Perfeito. Isso, tal, há 1 ano atrás. Pô, se a oficina mecânica 1 ano atrás é a data que a gente precisa, 12 meses. Agora,
no mundo ali de estética automotiva, uma higienização, 6 meses a 9 meses, a gente pode entrar em contato com o cliente. Polimento, vitrificação, um processo de vitrificação, ele tem que fazer As manutenções, né? as manutenções a cada 6 meses. Então, o cliente tem que voltar, por mais que aquela vitrificação trará um brilho intenso de 3 anos, tem que ser feita a manutenção para ver se está tudo certo com o processo e tudo mais. E adicional, né? Se eu consigo trazer o cliente para a loja, eu vendo mais serviço. Com certeza. Tanto que hoje um dos nossos tickets, um dos nossos valores principais é o aumento de ticket médio, que a gente chama de venda adicional, que é o carro que já está dentro da loja. E todo dia a gente fala com o cliente, falando do status dele, o processo que já foi feito, que está tudo bem, confirma a data de saída que foi alinhada lá no começo, quando eu entendi a solução dele. Porque a data de entrega do carro não pode ser definida pela oficina. A data de entrega do carro é alinhada lá no começo com o cliente, conforme a necessidade dele, alinhado com a operação e com a parte fabril, com a parte de processo ali da loja, de cada oficina. Aí sim eu vou olhando. E se eu estou fazendo isso todo dia, acontece alguma coisa, é rejeitado nos controles de qualidade, é muito fácil eu virar para o cliente naquele momento, pedir desculpa pelo erro e falar, ó, a gente vai precisar de meio dia a mais, vai precisar de um dia a mais, aconteceu tal coisa, mas priorizando a qualidade a gente prefere atrasar. O que acontece pouquíssimas vezes, tá? Isso eu acho que é um ponto muito importante para a fidelização, para a retenção, é a transparência na comunicação com o cliente dos problemas que aconteceram no processo. Chegou peça errada, pedi para trocar, tá? Infelizmente aconteceu isso. No processo X deu esse problema, na funilaria a gente sabe que tem muitas pessoas envolvidas, são muitas etapas, tem desde a parte de desmontagem, funilaria, preparação, pintura, verniz, tem várias coisas pra gente ter algum probleminha, né? Igual o Vilão falou, 5% ali vai ter alguma coisinha ou outra. Mas se a gente está sempre mantendo essa comunicação com o cliente, sendo transparente no processo, e não esperando o dia chegar para falar, ops, então, cara, Seu carro não sai hoje. não vai sair hoje porque tem 2 dias, 3 dias que deu errado ali na preparação e o verniz ferveu e não sei o que, inventa um monte de coisa. E você só vem me avisar agora? Porra, agora, cara? Eu já ouvi de clientes, tava no Uber. Aí você ferrou, o cara tá no Uber. Como é que eu peço pro cliente voltar? Então, o avisar, o bater o papo ali, é legal diariamente. Porque é o que a gente espera, né? Se eu deixo o meu carro numa oficina, passar 2, 3 dias sem ninguém falar nada, eu falo, será que meu carro ainda existe, né? Vai saber o que aconteceu, né? E você faz esse feedback quando? Todos os dias. A partir do momento que o carro tá na oficina, a gente fala todos os dias com o cliente. Isso gera uma coisa que a gente não imagina. Proximidade. Confiança. Pô, caramba, velho. E aí, quando eu viro pro cliente e falo, poxa, seu carro é preto, aproveita que ele tá aqui, eu vou te entregar no mesmo prazo, vou te dar um desconto, você vai fazer um polimento aqui com a gente. Ah, mas não sei se eu quero. Faz com a gente pra você ver. Mostra uma parte ali feita, né, de outro carro. Mostra um vídeo de um outro carro. Mostra um vídeo de outro Mostra carro. o Instagram nesse momento pra aumentar o número de seguidores. Usa imagens, vídeos, estão aí, amigo. Exato. Com isso, o cara fala, meu carro vai ficar perto disso? Não, vamos tentar fazer o melhor possível. E sempre com transparência, né? Já no começo eu tentava vender polimento sem risco, né? Hoje em dia eu vendo polimento que o verniz ainda vai permanecer com o carro, 95% dos riscos vão sair, que é para sair, mas 5% ainda vai permanecer, porque senão eu vou acabar com o verniz do carro, né? Então a ideia é que realmente a gente faça da melhor forma para o cliente ficar satisfeito, não só agora, mas no futuro também. Então isso demanda um treinamento comercial de toda a equipe, né? Como que você faz esse treinamento? Constantemente. Pra você ter uma ideia, esse mês a gente tá buscando treinamento de língua portuguesa pros nossos clientes. Caramba. É verdade. Eu entendo, a gente entende. Gente, vamos lá. A gente entende. Todos os brasileiros falam muito pelo WhatsApp, que é a principal certeza. ferramenta hoje de venda nossa. Tá? Na verdade, a gente não fala diretamente no WhatsApp, a gente fala no como, mas é reflexo do WhatsApp. Sim. Tá? Se a gente for pegar como a gente escreve no WhatsApp, a gente vai escrever muito errado. Mas a gente tem que entender o seguinte,
que quando o vendedor está à frente de uma oficina, ele é a cara da oficina, Sim. ele é a cara da empresa, ele é a porta de entrada e de saída de informações junto ao cliente. Tá? Ele não pode se dar o direito de escrever errado. Com certeza. O cliente pode escrever de qualquer forma. A gente não pode. Então isso é importante, saber onde colocar a vírgula numa frase, fazer uma pergunta com ainda um mais ponto de se interrogação. você está vendendo um produto de ticket alto, né? Um produto mais elevado, você perde o valor ali, você está gerando menos valor. Opa, o cara não sabe nem escrever, ele quer arrumar meu carro e ainda quer me cobrar 3, 4, 5 mil. É isso mesmo? Então, essa pessoa precisa escrever direito, né? Tem ali ferramentas, inclusive no celular, de revisão ortográfica, mas a gente vê muito, cara. Vê muito problema de escrita, muito. Então, é bem interessante esse curso que você está buscando. Eu acho que vai ajudar com certeza. Exato. Não, isso é o básico, né? Mas técnicas de venda, a gente toda hora tá treinando. E fazendo muito teste, tá? A gente acha que não, mas o dia a dia, a prática, e às vezes compartilhando experiências, tá? Esses dias atrás a gente fez uma reunião, que a gente tava, um dos vendedores começou a testar uma estratégia, ele chamou de estratégia, foi ótimo, que era o seguinte: eu fazia orçamento pro cliente, mandava um orçamento, sempre foi assim, e ele começou a mandar 2, um com o orçamento do serviço, o outro com o orçamento do serviço e mais um polimento, uma higienização. Desculpa, eu percebi que seu carro estava com um pouquinho de risco naquele ângulo ali, naquela foto que você me mandou, tomei a liberdade de te mandar um orçamento com o serviço de polimento. Porque com isso você vai saber, o cliente vai saber que a gente trabalha com aquele serviço também. Adicional, ele vai ficar numa dúvida qual orçamento que ele vai fazer. Se só o do reparo ou se do reparo com o polimento. Olha que doido, a gente mudou o cenário, né? Antes era, eu vou fazer com essa oficina ou não? No segundo momento a gente está indo para qual orçamento que eu escolho. Se eu vou fazer com essa oficina ou não, já ficou para trás. Isso começou a dar certo. A gente fez uns testes e tal. E agora, de vez em quando, a gente usa. Porque a gente já definiu exatamente o momento, né? O cliente, o que... O tipo de cliente que aceita isso muito bem. Entendeu? Então, meu carro muito novo, a gente não anda. Porque meu carro acabou de sair. Uhum. E a gente pecou fazendo isso e fazendo um teste. Falou, opa, carro muito novo, a gente não pode mandar. Então, um carro ali de 3, 4 anos é ideal para fazer isso. Com certeza. Porque aí já está precisando de um polimento, o banco de close já está precisando de uma higiene ou de uma hidratação. E aí onde começa a dar muito certo ali os parâmetros e indicadores de venda, entendeu? O feedback, como que você utiliza o feedback? Ele é bastante importante, né? O feedback é uma coisa que hoje a gente controla de forma parcial, tá? Mas um dos projetos para esse ano também é controlar ali, criar uma forma da gente acompanhar toda a experiência do cliente, trazer isso para os nossos relatórios de venda. Por quê, tá? Hoje, quando o cliente retira o carro, a gente até manda, foi tudo bem e tal, ele pontua. Então a gente está estruturando isso muito melhor agora. Então para esse ano a gente vai ter um NPS nosso, a gente vai ter sugestões, críticas e reclamações da área comercial frente ao cliente. Estamos dando a cara a tapa realmente para mostrar para cada oficina o que ela pode melhorar. E ninguém melhor para falar isso do que o próprio cliente. NPS, pesquisa de satisfação, né? Total. Bater na veia ali. Tanto que é uma das ideias da automatização direta, deixar ou uma pessoa muito sênior fazendo isso, ou automatizar isso com AI, para mostrar ali que realmente existe uma deficiência naquele processo produtivo. Tá? E às vezes só a virada de chave. E aí a oficina sai às vezes de faturamento ali de 30, 40 mil para o que ela precisa, que às vezes 60, 70. Atinge a meta muito fácil. É uma informação que o gestor precisa ter, né? Às vezes ele não está sabendo que determinada coisa está sendo executada de forma errada. E essa pesquisa, o NPS vai dar essa informação para ele. Eu adoraria receber um feedback específico que a gente às vezes recebe. Às vezes a gente recebe, sim. O cliente fala, pô, Fernando, por que você não faz isso? Giovanni, por que você não faz isso? Cara, boa ideia, vamos aplicar? Cara, já no outro dia já estamos aplicando. Toda boa ideia a gente aplica. Não, toda boa essa. ideia. Ah, você está errando isso, aquilo. Eu vou ficar, como é que fala? Cego, né? Vou me vendar? Não estou vendo o problema. Beleza, entendi o problema. Obrigado por ter me falado e eu vou resolver. Acabou.
Acabou, esse problema não pode existir mais. E essa parte do pós-venda, cara, pós-venda, reativação de base, lembretes, voucher de aniversário. Dá um feliz aniversário para um cliente e ainda dá um voucher, dá alguma coisa para ele. Dá um presente mesmo, ele não é seu cliente, cara. Dá aniversário dele, né? Aniversário dele, cara. Dá alguma coisa pra ele, alguma coisa que seja possível, né? Ah, não dá pra dar um serviço completo. Dá um voucher bem daquele desconto agressivo. Exato. E faz ele ficar contigo, né? Os pequenos detalhes, você se lembrar do aniversário dele, né? Olha a coisa. Ninguém, às vezes nem os familiares lembram, os amigos mais, ninguém lembra. Exato. Aí a oficina do Vilão, a oficina do Giovanni, do Fernando lembrou. Caramba, ninguém lembrou, só o Vilão me lembrou. Só Vilão. Não, isso é demais, tá? Vou te falar que é um dos processos falhos que a gente tinha até o ano passado, a gente vem colocando isso. Exatamente, qualquer data de aniversário, às vezes o e-mail. Por que a data de aniversário e e-mail? Porque às vezes o cliente troca de telefone. Você tem um e-mail dele. Sim. Você tem que ser lembrado de uma forma ou de outra. E não dá para entender, né? Porque às vezes eu gasto tanto dinheiro para trazer esse lead, converto ele em cliente e não cuido dele depois. E às vezes a gente, existe uma brincadeira muito grande, né, no mundo de oficina. E hoje em dia está acontecendo uma concorrência muito power no sentido de levar o cliente para dentro da oficina. Levar o carro do cliente para dentro da oficina. Então, às vezes, existem descontos que você olha e fala, caramba, aplicados muitas vezes até por concessionárias, tá? O pessoal deve estar estranhando quando eu falo oficinas e concessionárias. Mas a gente tem dois mundos muito distintos quando a gente fala de serviços aplicados no Brasil na visão do cliente, tá? Concessionária, padrão fábrica, tudo bonitinho, tal. Oficinas. Existem oficinas boas, ruins, as pequenininhas e as muito ruins, pequenas, que a gente chama de boqueta. Mas o ponto é o seguinte, hoje já existem oficinas que têm um padrão de qualidade, elevadíssimo. Maior que de concessionária. Maior de concessionária, tanto que a gente presta serviço para concessionária. Bem sincero e, por favor, quem é de concessionária não nos Exato, leve a mal. Exato. Não nos leve a mal. Algumas concessionárias têm até a má fama de ser trocador de peça. Você chega lá para, às vezes, fazer alguma coisa, não tem que trocar. Exato. Tem que trocar. Cara, às vezes um ajuste, uma troca de um componente específico que eles não fazem. Tá? Isso já é padrão procedimento deles, não fazem. É troca. Exato. Tá? E a outra oficina faz a recuperação, faz isso, faz aquilo, num valor mais acessível para o cliente, que também vai ter uma boa durabilidade. Sim, sim. Então, assim, existem excelentes oficinas, né, que prestam um serviço até melhor do que de concessionária. Exato. E de novo, vou reforçar o que você disse, tá? Não estou dizendo que concessionária é boa ou ruim. Estou dizendo que existem, assim como existem oficinas muito boas e oficinas muito ruins, existem sim concessionárias boas e ruins, infelizmente. Tá? Eu já vi áreas inteiras de recuperação, de mecânica, de concessionárias sendo desligadas. Se desliga, fica só com a parte de venda. Ah, mas e a parte de revisão? Na parte de revisão a gente vai fazer, que é o básico. Nada mais que isso. Todo o resto do serviço eles retiram, terceirizam. Tá? A gente já prestou, as oficinas já prestaram serviço muito tempo para concessionária. A gente, às vezes, escolhe não prestar porque aqui tá um negócio, né? Cobra 1.000 do cliente, quer pagar 300 pra gente, sendo que a gente está fazendo o grupo. Isso eu conheço muitas. Eu trabalhei com venda de carros 10 anos. 10 anos. A maioria das concessionárias terceirizam funilaria e pintura. Revisão básica eles fazem lá. Funilaria e pintura, maioria. A maioria não consegue estabelecer um setor que entregue qualidade, né, tempo, enfim, tudo aquilo que o cliente espera. Então, a terceirização é bem grande em concessionária nesse ponto. Uhum. Vilão, eu queria então, para encerrar, a gente falou bastante então, você falou do vendedor, você falou do time, você falou muito do online, mas assim, pensando para o gestor hoje que está nos assistindo, o que você daria de dica para ele melhorar as vendas começando amanhã? Vou falar uma coisa bem chata que muita gente não gosta de ouvir. Acompanhar o processo de vendas. Tem indicadores de ponta a ponta. Não é porque o Google AdWords, e a gente sabe disso, né? Não é porque o Google falou que você recebeu 120 leads que realmente você recebeu 120 leads. Às vezes o 120 caiu, 50. Desses 50, quais eram bons realmente?
Desses 50, quais converteram em venda? Dessas vendas, quais vendas você vendeu? No ticket ok, abaixo ou acima do que você precisava? Acho que a principal parte para melhorar o comercial de qualquer empresa é acompanhar indicadores. Desde o começo da geração do lead, valor entenda, geração do lead, eu não estou dizendo não que cai para o WhatsApp da loja ou que liga no telefone da loja, tá, da oficina. Estou dizendo antes. Indicador é lá quando você investe o dinheiro no Google, tá? Ou no Meta, né, também. Então, a gente tem que entender que acompanhar desde aquele momento qual que está sendo a geração do lead, como está o seu funil de venda, até realmente se transformar em venda ou não venda, é importantíssimo, tá? Mas lembrando, toda oficina tem que ter um mínimo para faturamento, tá? E isso a Flow Sales consegue ajudar muitas oficinas. Tem cases que a oficina não batia nem 50 mil de vendas, a gente entrou no processo e hoje, com mais de 12 meses de atendimento, o ticket de faturamento, o faturamento bruto ali da oficina está em 90 mil. Já bateu às vezes mais de 100 mil. Entendeu? Então, é realmente afinar o processo de venda. Colocar alguém que saiba como atender. Colocar alguém que entenda por que fechou ou não fechou aquele cliente. Voltar. Quantos funil de reaquecimento a gente tem para tentar trazer aquele cliente de volta. E lembrar, né? Um lead que você não vendeu não é um lead perdido. Na verdade, é um lead de aprendizado. Por que eu não vendi para ele? Muitas vezes você consegue resgatar esse lead e transformar ele numa venda. Ah, mas a venda era 2.000, eu resgatei por 1.000. Ok. Será que não vale a pena realmente trazer esse cliente por 1.000? Para depois ele consumir mais coisa com você? Você mostrar a primeira experiência e trazer depois realmente ele mais vezes? Entendeu? E você, Fernando, o que você pensa? Bom, a gente vendo assim, a dificuldade hoje, o Vilão falou de indicadores e tudo. Eu vejo muita dificuldade do gestor fazer esse acompanhamento do comercial em oficinas menores. Tá? Nas oficinas menores é bem difícil, a gente conhece o operacional, às vezes o cara está ali sem gerente, tocando a operação, mais mecânico, mais funileiro, mais polidor, aquela loucura toda e não consegue acompanhar o vendedor. Então, assim, ele tem esse grande desafio que é acompanhar o vendedor. Existe uma solução que é terceirizar esse acompanhamento, é uma coisa que a gente faz o treinamento e a qualificação dessa pessoa, faz o monitoramento do atendimento. Acompanhamento. Uhum. Né, uma qualificação terceirizada, uma terceirização completa, né, o que é o trabalho do Vilão, para a gente poder desenvolver essa venda, né, de forma terceirizada. Então, assim, o que eu com certeza recomendaria o gestor é já aceitar essa realidade e ir para uma solução ou para outra. Ou para as duas. Já que ele não consegue fazer esse monitoramento, cara, contrata alguém para fazer ou terceiriza logo de vez. Porque senão ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir crescer nesse patamar. Mais para frente ele decide, aumenta o time de terceirização, aumenta o vendedor, qualifica, enfim. Mas enquanto ele estiver sozinho na luta, sozinho ali no front, brigando, tentando conquistar cliente, tentando fidelizar o vendedor, o consultor técnico ali no WhatsApp, ali sem acompanhamento, sem o devido acompanhamento, não vai destalingar e crescer. A gente tem que pensar uma coisa, né? O gestor da oficina, ele tem alguns processos para cuidar. Primeiro, tem que cuidar da qualidade do serviço de todas as pessoas. Segundo, ele tem que cuidar do próprio prédio. Aí tem que olhar compressor, tem que olhar linha de ar, tem que ver se for oficina mecânica, elevador, se está funcionando bem ou não, revisões, aí acompanha isso, E tem uma infinidade de atividades para o gestor de oficina fazer. Tá? Agora, imagina, tudo isso mais acompanhar vendas. E vendas você precisa tirar a cabeça totalmente e focar naquilo ali por um tempo. Se você não fizer isso, você não vai entender e compreender o que está acontecendo. E lembrando, né? Você vai tirar, às vezes, uma pessoa que tem um curso ali de gestão de oficinas, que é um baita de um gestor de oficinas, vai tirar um tempo da operação, treinar ele para
entender o que está acontecendo no WhatsApp, treinar ele para visão comercial, treinar ele para entender o que é funil de vendas, cobrar o marketing. Isso quando não coloca ainda o marketing digital para ele fazer. Pô. Faz tudo, né? Full service. Exato, gente. Quem faz tudo não faz nada, Com certeza. Então, acho que realmente, e essa é a brincadeira que a gente tenta entregar, eu pego a sua parte comercial e cuido. Te ensino a vender no presencial e te entrego as vendas. Bom, acho que a gente está chegando no final do episódio, certo, Giovanni? Tá na hora do merchan, Giovanni? Isso. Vilão, fala um pouquinho da Flow Sales. Você citou tanto. O que é Flow Sales? Flow Sales hoje é uma empresa destinada totalmente a fazer a entrega de vendas já agendadas muitas vezes para as oficinas. A gente atende desde o lead, faz acompanhamento da geração do marketing, gerando às vezes uma economia bem grande na parte de marketing digital, tanto no Meta quanto no Google AdWords, e pegando esses leads e levando até a etapa ali de venda para a oficina. Depois que entra na oficina, a gente faz venda adicional, tá? Não garantimos resultado, mas sempre entregamos bastante resultado para todas as empresas. Uhum. Bom. E se precisa de marketing, vendas e gestão? Bom, agora é a hora da Agathos, né? A Agathos hoje é muito mais do que uma empresa de marketing. A Agathos é um hub de soluções, tanto de gestão, marketing, vendas e inteligência artificial. Hoje a gente já tem diversas soluções que a gente desenvolveu de IA para poder ajudar a sua oficina a vender mais. A gente dá desde a parte de captação de leads até consultoria especializada, né, para a sua oficina estar sempre vendendo, sempre aumentando, sempre escalando de faturamento. CRM também, né? CRM também, implementamos CRM, configuramos, automação, tudo que for necessário para vender. Mas se for falar com vendas, se for falar só de marketing, não é com a gente. Mas se for falar de vendas online, é com a gente aqui que a gente consegue ajudar vocês. Eu recomendo. Pessoal, se vocês quiserem o melhor do mundo, tá aí, Flow Sales e Agathos, viu, pessoal? É uma parceria de sucesso, né? De sucesso. Pessoal, muito obrigado. Chegamos então ao fim do nosso episódio. Vocês gostaram? Curte, compartilha. Vamos fazer o crescimento alcançar mais gestores, pessoal. É isso. Esse episódio da Agathos Cast está terminando. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.